Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Luke. Aqui é o Maurício. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado, esse de número 366. Tudo bem com vocês? Tudo certo, e com você, Judeu? Também, a gente tem convidado novo aqui na casa, daqui a pouco eu introduzo você, Maurício. Só queria falar, este é o Mangá ao Quadrado de número 366, de título Autobiografias, um podcast clássico do Mangá ao Quadrado, no qual a gente tem uma palavra e a gente só sabe isso, a gente só sabe essa é uma palavra, a gente quer falar alguma coisa sobre isso e vamos ver pra onde essa conversa vai. Autobiografias. Duas palavras, né? Duas palavras juntas. Ainda existem palavras em 13, 14 anos de podcast, de alguma Tem um forma dicionário ainda inteiro tem. aí. Ok. Antes de começar, de fato, só queria lembrar que o Quadrado tem um Apoia-se, correto, Estranho? Correto, o apoia.se/ao quadrado. Você pode fazer qualquer apoio financeiro de qualquer valor, pode ser R$1, pode ser R$100, o que você quiser. Qualquer valor ele ajuda a gente a manter aqui o podcast, pagar servidor, pagar equipamento, todo esse tipo de coisa. E se você fizer qualquer apoio financeiro acima de R$10, seu nome é lido em algum dos programas, como as seguintes pessoas: Marlon Renan, Leonardo Rodrigues de Oliveira, João Paulo Vasquez Dias Tomás Maia. e Maurício Xavier. É possível. Você fez propósito. Você fez Claro propósito. que fiz. Tá. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, no geral e especificamente a você, Maurício Xavier. Eu que agradeço o convite. Um grande honra. Ok. Perfeito, você foi convidado a esse podcast. Quero só uma introdução geral aqui pra você. Você tá aqui porque você é amigo do podcast, você é amigo do Luke em específico também. Tem alguma coisa sobre você? Você quer que as pessoas saibam? Meu nome é Maurício, eu sou mestre em comunicação pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e eu estudei quadrinhos. Eu acho que é parte do motivo pelo qual eu vou estar nesse podcast, que a minha pesquisa tem algumas coisas a ver com o tema que a gente vai comentar. E eu sou ouvinte do Mangá ao Quadrado faz muito tempo. Se você olhar no histórico, eu acho que eu tenho um e-mail mandado pro episódio 3 ou alguma coisa assim. Se eu não me engano, a primeira recomendação do ouvinte foi minha, lá atrás. E o Nigurashi, era isso? Não, eu mandei Planetes do Makoto Kimura. Verdade. Então, eu sou ouvinte de longa data e muito fã do trabalho de vocês. Muito obrigado. Quer saber, eu ia falar de uma raridade, a gente tem um acadêmico aqui, mas quer saber, a maioria das pessoas do podcast tem formação acadêmica, no mínimo. E serviu pra pouco, serviu pouco na história desse podcast, não serviu pra muito, não. Não sei, o Luke aí é formado em letras, não sei pra que serviu. O Toji em artes, se eu não me engano, também não serviu pra nada. Ele é. Não, meu não serviu pra nada também. Sacanagem. Não adianta porra nenhuma. Então, vamos ver para onde vai essa conversa. E eu gostaria de começar transformando em pergunta a ideia que deu início a esse podcast, a esse episódio sobre autobiografias, que foi, acho que conversando com o Luke, eu meio que reparei do prestígio bem peculiar que as autobiografias possuem em mangás e em quadrinhos. E eu gostaria da gente primeiro analisar se isso é real ou não, talvez citando aqui alguns exemplos. Eu vou começar com você, Maurício Xavier, perguntando para você, tirando outras mídias agora, pensando em particular, depois a gente aborda isso, mas pensando nos mangás e nos quadrinhos em geral, você acha que as autobiografias possuem esse prestígio maior comparado com outros gêneros? Se a gente pensar em obras como Mouse, em obras como Persepolis, em obras como Kaku Shikajika, da Akeko Higashimura, em Minha Experiência Lésbica com a Solidão, a gente tem muitos sucessos de crítica de público, de avaliação geral, que são autobiográficos de uma forma que talvez a gente não veja tanto em algumas outras mídias. Sim. Inclusive, se parece que é meio perdido na história do ao quadrado, do mangá ao quadrado, a gente tem muitas autobiografias recomendadas. Eu tenho aqui uma listinha rápida, Judeu, posso só falar esses Por favor, aqui? quais autobiografias já teve na história do podcast? Minha Experiência Lésbica com a Solidão,
Disappearance Diary, que é do cara do Azuma, mangaka né? que morou na rua e foi mendigo no Japão. Vida à Deriva, conta da história ali da formação do Gekiga. A gente tem 2 recomendações de quadrinhos que são autobiografias de alguma forma, ou biografias, como Mouse e Retalhos. O Diário dos Gatos de Junji Ito é uma biografia em Na alguns tecnicalidade, Pode crer, sim. né? Sim, o próprio Casco de Kaji, que a gente já falou. E tem alguns que a gente depois pode tentar estabelecer onde é o limite ali, né? Mas Virgem Depois dos 30, que é um quadrinho meio documentário, meio reportagem, ele também é história real. Game Pés Descalços é muito inspirado, embora não seja uma história real. Marcha pra Morte, do Shigeru Mizuki, também foi recomendado e também é muito inspirado na vida real. Então, sim, tem bastante coisa aqui. Tem bastante coisa que a gente já falou. Sem dúvida. E todos com muito prestígio. Na minha cabeça, eu não sei se é porque eu leio mais mangás do que quadrinhos no geral, mas apesar de ter, tipo, esses... Você mencionou, provavelmente, sei lá, os quadrinhos... Mouse em específico, Maurício, é, tipo, provavelmente o quadrinho mais prestigiado da história, sabe? E ele é essa autobiografia barra biografia, né? Então, tem esse exemplo suprassumo nos quadrinhos, mas, sei lá, na minha mente, nos mangás ainda mais, sabe? Eu penso, principalmente, sei lá, na era moderna, com minha experiência lésbica com a solidão e o Kakashi que a gente mencionou, e sei lá, pensando até mesmo nos antigos, que seria que nem você falou, estranho, no Game Pass Descalços, eu tenho a impressão que nos mangás, tipo, ainda mais. Eu sei acho lá, que é justamente porque, nessa de prestígio que a gente tá falando, muitas vezes são essas histórias que ganham esse crédito no ocidente de, olha, esse mangá aqui é uma história séria, que tá falando que merece ser esse respaldo entre a gente aqui. O que é o que aconteceu com histórias como Kakushi Critica. O Experiência Lésbica foi um hit imenso nos Estados Unidos, né? Tanto que continuam lançando as coisas, as sequências até hoje. E os Gekigás famosos também são sempre histórias que vêm dentro dessa roupagem de, tipo, edição especial ou coisa pra incentivar a prêmio e tudo mais. Tipo, o Mouse especificamente é uma história que dá pra você acreditar como criando todo um mercado de quadrinhos de sérios, né, de não ficção, que não existia antes da mesma forma e passa a existir depois, né? O Mouse vem de uma linhagem de quadrinhos underground, do qual o Art Spiegelman fazia parte, ali coisas do Robert Crumb e de outros autores, mas a formatação de Mouse meio que permite, agora isso é um negócio que você pode colocar na livraria e pode aparecer na lista do New York Times como um negócio reconhecido e chique. E exatamente. E eu acho que as autobiografias fazem um papel semelhante também nos mangás, né? De tipo chegar e contar essas histórias sérias e reconhecíveis e que podem ser dadas valor mais livremente. Sim. E qualquer história autobiográfica, de forma geral, costuma ter esse aspecto de aprendizado, de você conhecer uma realidade diferente da sua, que acaba quase sempre chamando atenção, mas eu acho que mais em quadrinhos em comparação com outras mídias. Eu acho que esse é um dos assuntos que você queria puxar, né, Deu? Perfeito, eu quero que a gente, justamente, estabelecendo essa premissa, ok? Então, a gente não tem dados empíricos, né? Eu tô pensando academicamente com você aqui agora, Maurício. A gente não tem, a gente não tem dados empíricos se autobiografias são de fato prestigiadas ou não, mas o feeling é esse. E em comparação com outras mídias, então, estranhas, é curioso, eu pensei que, eu vou fazer a pergunta, eu quero só jogar minha opinião aqui primeiro, porque eu pensei, primeiramente, na literatura, e é interessante esse contraste de o enorme prestígio que as autobiografias têm nos quadrinhos em comparação com a literatura, que é visto normalmente como um ato 100% mercenário, sabe? E barato, e literatura de aeroporto, autobiografia, sabe? É interessante essa comparação pra mim. Eu não diria que autobiografias são só isso, Elisa. Tem muitas autobiografias, tipo, muito bem quistas, mas acho que a diferença é que, quando você para pra pensar, elas são autobiografias que mesmas bem escritas, de forma geral, é porque é uma pessoa famosa que você quer ler sobre a história dela. Enquanto em quadrinhos, muitas vezes, tudo bem que algumas são de mangakás famosos, mas várias são a história dessa pessoa que não era
conhecida, não era um músico famoso antes de ter feito a autobiografia dele, sabe? É uma pessoa que contou a história e foi essa história que fez ela ser famosa. Não foi a história que existe porque Sim. ela é famosa. Esse é eu acho que é uma dimensão interessante que tem, mas tem livros também que seguem esse caminho. Mas o que eu sinto que há de diferença, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês também, o que eu sinto que há de diferença especificamente para os quadrinhos é que ele tem um input criativo extra da parte visual do quadrinho, ele vai além do que só retratar memórias. Você não está só escrevendo coisas que você lembrou, que eu não tô querendo diminuir a escrita, mas é muito mais fácil você escrever uma prosa narrando a sua vida, dos seus pensamentos, ou em primeira pessoa, do que fazer isso em forma de quadrinhos. Então, para transpor uma linguagem da sua própria vida numa forma de quadrinhos, você precisa criar a personificação sua, você precisa ter uma imagem sua, você precisa ter o desenho das cenas. Você não vai só descrever as coisas com palavras, você vai descrever com imagens. E eu acho que essa dimensão extra faz com que haja uma percepção de, sei lá, mais esmero ou até mais artístico, né? Mais artisticamente relevante. Eu pensei muito nessa linha mesmo também, estranho. Eu tava pensando, quando o tema do programa saiu inicialmente, quais são outras mídias em que... Porque eu concordo com a separação do judeu, que, tipo, a autobiografia, no geral, não tem essa imagem tão renomada na literatura, né? Tipo, você não tem obras canônicas que são autobiografias do jeito que a gente tem Maus, Persépolis, Minha Experiência com a Solidão mesmo. E eu tava pensando, será que a gente tem outras mídias que tem esse tipo de coisa? E eu cheguei pensando em pintura e música, essencialmente, Sim. né? Você tem artistas como Van Gogh ou a Frida Kahlo que faziam muitos autorretratos, e essas são algumas das obras mais importantes das carreiras deles, algumas das obras mais respeitadas. Né? A segunda mais famosa de vários. Tipo, os caras têm uma muito famosa e a segunda é o autorretrato deles. Total. Mesmo o Da Vinci, aquela imagem dele que é toda em rabisco mesmo, mas é super famosa. E música é tipo assim, tem artista demais pra você mencionar, né? De pessoas que cantam sobre a própria vida de uma forma ou de outra. Talvez com uma leve ficcionalização aqui e ali, mas essencialmente contando sua própria história. E muita gente muito renomada que faz isso também. E eu acho que a diferença dessas obras para literatura, dessas mídias para literatura, é mais ou menos na linha do que o Estranho falou, de tipo, você tem um vetor de expressão estética além do texto, né? Você não tem só a narrativa, a palavra no negócio, você tem como expressar o que aquela história significa para você, o autor, de uma forma diferente. A gente mencionou retalhos mais cedo, e eu tava pensando, o que é que seria retalhos se fosse só texto, sabe? O que é que seria, tipo, se fosse uma história, um conto, alguma coisa assim. Eu não sei se daria certo. É uma história relativamente banal, né? Quando há de Pois retalhos, quando você para pra exatamente. pensar. Tem a vida, um momento na vida desse cara que, tá, beleza, não é nada tão especial assim. É especial porque ele retratou artisticamente. Exatamente. É curioso, você falou eu pensei também, obviamente, na pintura como também uma forma de arte que tem esse renome na autobiografia. Eu não pensei em música, não, porque pra mim parecia um conceito abstrato, autobiografia pra música. Mas quer saber, você tem razão. Você tem razão. Vários, sei lá, álbuns de prestígio são, em algum nível, autobiográficos, sim. Hip hop, de forma ampla, quase Não. A primeira pessoa que me veio em mente foi o Tupac, especificamente. O Tupac, o Bad City do Kendrick Lamar, ele é na beirada ali. Ou até algo pop, Taylor Swift aí com 1989 dela. A história, os álbuns dela sempre, pelo que falam, é bem, tipo, contando sobre a vida dela, e acho que foi o que pegou muita gente. Total. E sei lá, vários artistas, a carreira inteira deles é meio que a personalidade deles ali, né? Eles contando a vida deles por meio das músicas. Tem muitos artistas que meio que eles viram a própria arte de alguma forma, tem essa conexão. Eu só, antes da gente passar para outro assunto, eu queria falar que uma coisa que eu pensei sobre mídias é que, acho que vai fugir um pouquinho do escopo, então eu não quero me alongar muito, mas a mídia dos videogames não tem chegado no nível de alcance que histórias como Mouse e Persepolis chegaram, mas tem muitas histórias em jogos indies e tal que ganham dentro do nicho delas esse respaldo crítico, tipo, são histórias autobiográficas que, caramba, tá contando essa história de maneira diferente. Que entra num quesito similar, que acho que é pegar uma mídia que é geralmente considerada menos séria ou mais boba e usar ela
pra contar uma história emotiva ou, tipo, pessoal. Um exemplo, não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, deve fazer uns 10 anos já, teve aquele jogo Death Dragon Cancer, que foi super aclamado e tal. E nele também, Uhum. O ganhador do prêmio de jogos independentes desse ano, o Independence Games Festival, foi um jogo autobiográfico, se chama Consume Me. Ele chamou a atenção recentemente porque ele meio que caiu naquele negócio dos cartões de crédito, então acho que ele foi retirado da itch.io, mas também foi um ganhador de prêmio e tal. Então acho que ele entra parecido nessa situação dos quadrinhos, que são mídias que passaram muito por essa, não desrespeito, né, mas tipo, desprestígio de forma geral, e é um jeito que transmite mais seriedade, eu acho. Uma história real parece que transmite essa seriedade maior que a mídia às vezes não conseguia de outras maneiras. Eu tive que checar aqui se The Beginner's Guide era história real ou não era. Não, Eu não tinha era. esquecido. Não era. Ponto é que não era. Foi o primeiro exemplo Ponto que é me que não lembrou, era. mas enfim. Olha, ainda tem muito. A gente não vamos entrar na discussão da realidade Beginner's Guide, mas é no mínimo influenciado pelo Sim, formato. sim. Mas uma coisa que me vem em mente, eu acho que faz sentido o comentário, e é uma coisa que é especificamente jogos indie, de certo modo. Eu tinha pensado também em outras mídias, como cinema ou televisão, e eu acho que essas obras têm uma certa dificuldade em serem autobiográficas, propriamente dita, porque você tem projetos naturalmente colaborativos, né? São feitos por um monte de gente. Você tem um diretor, que talvez seja o responsável principal, mas você tem, no caso de cinema e televisão, você tem atores e tal. Em jogos você pode ter voice actors, vários roteiristas de diferentes tipos. E é complicado você, tipo assim, centralizar. Como é que você contaria, por exemplo, sei lá, uma autobiografia de uma pessoa famosa? Vamos fazer a autobiografia do Ozzy Osbourne em cinema. Tipo assim, não dá pra você fazer isso, porque não dá pra você imaginar que aquela pessoa tá tomando todas as decisões, né? No livro você tem como vender dessa forma. Esse aqui é a história do cara, foi ele que, tipo, você contrata um ghostwriter, ele não coloca o nome na autobiografia. Sim, mas ainda, de forma geral, e o leitor imagina tipo, que... Mesmo histórias com ghostwriters, o sujeito da autobiografia pode ter uma, tipo, participação bem ativa na história. Normalmente ele tem uma participação bem grande, conta todas as histórias e tal, e o cara só amarra, mas pra você fazer essa amarração e ter que lidar com autores e com roteiristas e etc, é muito mais complicado. E essas mídias que a gente citou antes, né, música, pintura, quadrinhos e mesmo livro, operam com um número de criadores menor, né, tipo assim, os quadrinhos que a gente fala, autobiográficos, quase todos são feitos por uma pessoa só, né, tanto o desenhista quanto o roteirista propriamente dito, são a mesma pessoa, contando de certa forma a própria história, e essa conexão mais direta com o criador é parte do que as pessoas parecem querer quando elas vão atrás de autobiografias. Ter a percepção da autenticidade ali, né, de que realmente aquela pessoa tá expondo uma parte da vida dela, ou a forma como ela se enxerga, ou algum acontecimento pessoal. Então isso acaba dando valor. Uma das muitas qualidades que a gente usa para atribuir qualidade, né, pra arte ali. A gente vê que teve um esmero, teve uma preocupação, teve uma pessoalidade, várias dessas coisas que estão nas autobiografias. Eu também fiz eu também tive esse mesmo pensamento aí de que o aspecto colaborativo do cinema meio que impede a gente de enxergar o que a gente acaba chamando de biografias, né? A gente não chama nenhuma dessas obras de autobiográficas. Inclusive, sei lá, mesmo quando os caras fazem alguma biografia de alguém que tá vivo ainda, quase sempre acaba terminando com os caras. Mas não foi assim. Não foi, você sempre tem mesmo, sei lá, quando é adaptado da biografia, sabe? Eu penso no. Como é que era o nome? Não, o Silvio Santos já tava morto quando saiu, né? É verdade. O Sniper Man. É Sniper Man o nome? O Sniper. American Sniper? American Sniper. American Sniper, baseado na biografia ali do cara. E quando saiu ele, tem muita coisa. Não, o cara já tava morto também, não é? Não lembro direito agora. Não sei. Tem o filme da rede social. Esse realmente não... tem a rede social. O objetivo é outro, né? Mas ele justamente, a gente não consegue nem na mesma categoria, né? Não soa tão próximo quanto, sei lá, só mais próximo de qualquer mangá histórico, qualquer mangá de uma pessoa contando a história de outra pessoa. Só nessa mesma distância. O que
que torna bem diferente de como a gente enxerga uma autobiografia. O que eu acho é justamente que nem o Maurício apontou, né? De serem, quando eu falei dos jogos indies, deve ter, é que eu não, aí não é minha área de especialidade, mas deve existir cinema experimental que é autobiográfico, que aí você Não, tá total. fazendo por conta própria e contando sua história pessoal. E aí acho que essa é a separação. Só que aí, pra você fazer isso com cinema, você tem que estar muito mais dentro de um nicho, dentro de uma história, dentro de um Teria que método de ser- produção muito mais específico. Que em quadrinhos a produção é individualizada, especialmente em mangás, por padrão, né? Tipo, mesmo em histórias. Mesmo nas histórias mais mainstream, acho que essa é a grande coisa de. A Shonen Jump tem uma autoralidade que não existe em outras mídias no nível de mainstream que elas têm, sabe? Sim. Colocando, obviamente, o parênteses que essas pessoas têm muitos assistentes que não são creditados. Não, né? não, claro. Segue a vida. Esse Sim. é um problema endêmico, independente de ser autobiográfico. Se o filme do Scorsese for, tipo, uma contação, mesmo se fosse ficcionalizada da carreira dele, a gente chamaria de autobiográfico, eu acho. Mas teria que ser algo desse nível, sabe? Tipo, o É. diretor Tem um filme- tem que contar a própria vida. Tem um filme do Spielberg recente, o The Fablemans, que é essencialmente uma autobiografia dele, é sobre um menino que quer virar diretor e etc e tal, e é sobre ele começando a criar os filmezinhos dele em casa e tal. Eu não cheguei a assistir, mas é um exemplo, mas também tem essa cortina de ficcionalização, né? O nome do cara não é eu Steven Spielberg. Eu acho que É. geralmente a gente personagem. pensa numa versão mais ficcionalizada quando os filmes fazem esse tipo de coisa. E mesmo que fosse, porventura, né, chamou ativamente de Spielberg, seria, eu acho que tem uma percepção diferente de um filme com atores pro Sim. quadrinho que, mesmo que fosse o nome da pessoa, a gente veria ainda como ficção, porque tem um ator lá, que não é aquela pessoa. As pessoas que estão ali no filme não são as pessoas reais. Enquanto no quadrinho, tem meio que uma mágica de você olhar aquela figura do Art Spiegelman rato e você pensar, não, esse é o Art Spiegelman, ele está representando ele mesmo ali, né? Você tá vendo a menina do Experiência Lésbica com a Solidão, você olha aquela cartoonização dela, mas é ela, né? A gente percebe como ela, porque não é um ator, é uma representação que ela mesma deu para si. Então dá uma característica diferente para essa representação. E quer saber, além disso, mesmo que tivesse lá chamado, um diretor faça um filme autobiográfico e ele chame, ele seja mais direto, certamente não teria, voltando aos quadrinhos, não teria o prestígio, porque só de alguém me explicar isso, eu penso, que pretencioso, sabe? Que arrogante, que estúpido você fazer um filme sobre o diretor. Você acha- mover 100, 200 pessoas pra contar a minha história. Parece muito solipsista, né? Parece tipo assim, pô, tu tá tomando trabalho, tu tá tomando tempo de um monte de gente pra contar essa tua historinha aí. Tipo, quando é um quadrinho, é só o teu tempo que tu tá gastando. É, realmente. Isso conecta, porque a gente tá meio que trabalhando esses dois lados de tentar entender o porquê a autobiografia tem esse apelo nos quadrinhos, que tem o lado social e o lado artístico. Eu quero vamos tentar focar um pouquinho nesse lado social, e você já arranhou um pouquinho pra mim aí, Luke, eu quero fazer a pergunta. O fato da mídia quadrinhos ter essa percepção social, talvez ainda de ser algo infantil ou com menos valor, é por isso que a autobiografia tem esse valor mais explícito dentro, é mais prestigiado nos quadrinhos, porque a crítica, ou sei lá, o público quer se provar como, não, isso aqui é sério, olha essa obra séria. É um lado importante disso, Maurício. Não é uma pergunta enviesada, eu realmente não sei a resposta para isso. Eu acho que é um aspecto, eu acho que é parte da coisa mesmo. Eu acho que tem um elemento de olha que nós também podemos falar de histórias sérias, né? Nós também podemos tratar de assuntos complicados. Eu acho que, como a comparação que o Luke mencionou dos jogos e tal, e dos jogos indie, eu acho que você também tem uma dinâmica parecida de, são mídias que, de certo modo, valorizam muito as suas obras que saem um pouco da pressuposição que o mainstream tem delas, né? Se você pensar nos quadrinhos como tendo a imagem dos super-heróis ou então dos mangás
mais shonen e tal, você tem obras como Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que tipo, olha só, nós podemos também falar de histórias sérias e complexas. Da mesma forma que tipo, videogames pode ter um certo preconceito que as pessoas podem ter com os videogames, mas que um jogo como Dead Dragon Cancer pode questionar essas coisas e mostrar uma outra possibilidade que traz uma certa reputação para a mídia. E a mídia quer essa reputação, né? A mídia precisa, de certo modo, desse prestígio, ou sente precisar. Mas eu acho outros elementos também. Só adicionando que eu não acho que esse cinismo tá tipo, presente na produção, mas tipo, quando a crítica tá levantando uma obra específica, e nem de maneira intencional, assim, ou muito, mas tipo, acaba sendo uma coisa mais fácil de apontar que, isso aqui é importante, essa história tá contando algo de valor ou qualquer coisa do tipo. Pra apresentar, acho que vira uma facilidade, um shorthand pra apontar que a mídia tem algo de especial. Total. Eu concordo, mas é justamente. Vocês comentaram, é só um dos aspectos. Eu acho que a conversa que a gente teve sobre outras mídias e meio que da presença prestigiada ou não de autobiografia nas outras mídias é que me faz pensar, bom, talvez não é. Talvez não, provavelmente não é só isso, né? Não é se mesmo algo tão antigo como nas pinturas, o autorretrato ainda tem todo esse valor, provavelmente tem alguma coisa a mais a ser em jogo do que só Não, com certeza. A recepção social, né? Se você puder propor um pouquinho uma conexão que eu fiz entre essas mídias, tipo quadrinho e a pintura, etc., que eu acho que talvez explique um pouco um outro aspecto dessa proeminência da autobiografia nos quadrinhos, porque o Estranho mencionou mais cedo um aspecto do estilo, meio que dessa experiência estética que se apresenta diretamente, né, nos quadrinhos de uma forma que talvez não se apresentasse na literatura, por exemplo. E eu acho que esse aspecto de inescapabilidade do estilo, de certo modo, acaba sendo uma qualidade das autobiografias em quadrinhos, porque se a gente comparar novamente com fotografia ou com cinema, por exemplo, você tem uma qualidade até, de certa forma, natural da mídia, que a pessoalidade do artista central pode ser mais sutil, pode ser mais disfarçada, né? Você tem ali uma fotografia que tem seres humanos reais ali andando naquela cena, que não são o autor. Quando você está trabalhando com um quadrinho, todos os instantes da obra são mediados pelo autor, né? Refletem a pessoa que criou aquela obra de alguma forma. E eu acho que isso é uma qualidade para essas obras autobiográficas, que são uma tentativa de contar a história de uma pessoa específica, e todo mundo que você vê naquele momento é uma construção daquela pessoa específica. E eu acho que mesmo que subconscientemente, as pessoas acabam buscando essa questão nos quadrinhos, né? Uma personalidade central, uma personalidade inescapável que está ali conectando a história com o autor. Sim. Até se a gente olha pelo prisma de que muito se busca, e a gente já discutiu em vários programas se isso tá certo ou não, mas muita gente busca a voz do autor dentro de um quadrinho, e aí nos autobiográficos ele tem uma voz sendo dita ativa, e a gente ainda consegue colocar essa camada extra de você querer enxergar por que ele tá contando a história dele deste ângulo, desta forma, com estas pessoas, com esta narrativa, com esses personagens. A gente já faz isso para qualquer história, mas com a autobiografia ela ganha essa camada de te convidar de fato a tentar pensar por que aquela pessoa tá falando isso, por que a Kiko Higashimura tá falando desse momento da vida dela que ela tem tanta vergonha, que ela tem tanta qual que é a palavra quando você sente muita remorso, não é remorso, arrependimento, arrependimento pode ser. Tanto arrependimento, é um período da vida dela que ela se arrepende de ter feito muitas coisas, e ela tá mostrando esse lado dela especificamente pra gente, ela escolheu isso, por quê? O que ela quis dizer, o que transmitiu isso, convida a mais também, o fato de ser tão pessoal assim. Não, eu tô 100% com vocês, e na pergunta de por que nos quadrinhos especificamente, né? Tipo, por que a autobiografia tem esse lugar especial? E você falou perfeitamente, esse canônico, né? A gente tem várias dessas obras canônicas no universo dos mangás e quadrinhos. O que tem nos quadrinhos que é tão específico? Eu acho que é isso aí, essa pessoalidade que dá. É essa perspectiva de mundo que você
se coloca quando você lê uma autobiografia em quadrinhos, você vê o mundo inteiro na perspectiva do autor. Então, mesmo quando ele só está desenhando uma paisagem, ou até as minúcias de uma quadrinização, você está vendo 100% o universo pelos olhos dessa autobiografia, de forma como que outras mídias não entregam tão diretamente. Então, mesmo a literatura, óbvio, tem os clichês e as ferramentas narrativas que são específicas do autor, ou sei lá, mesmo na pintura, você não tá vendo a perspectiva de mundo do autor, você tá vendo a perspectiva do espelho, quando ele tá fazendo aquele autorretrato. Mas o quadrinho, ele abre a janela dos olhos dos autores pro mundo inteiro, para você enxergar por eles, né? Então, eu acho que tem esse papel muito específico aos quadrinhos, por eles permitirem meio que essa autoralidade gigantesca, sabe? Que algo como o cinema, por causa do trabalho multigrupo e que tem em poucas outras mídias. Eu acho que o papel da autobiografia presente nos quadrinhos está muito nisso. Se a gente pensar nos mangás que a gente mencionou aqui, dois, por exemplo, só o Kaku Kaku Shikajika e a Minha Experiência Lésbica com a Solidão, o papel que a quadrinização tem nessas duas obras é tão distinto. São duas obras tão visualmente, cada uma em um canto, sabe? E esse estilo delas entrega tão pessoalmente a visão de mundo dessas duas autoras, sabe? É tão único a elas o papel da arte e da contação da história, que fica óbvio pra mim que essa enorme autoralidade mesmo que os quadrinhos fornecem. Sim. Eu dei uma relida nesses dois mangás uns tempos atrás, e foi muito meio que pensando por esse ângulo, né? E pra mim ficou muito marcado em Minha Experiência Lésbica com a Solidão o quanto as expressões da personagem acabam sendo centrais para a história ter um corpo, de certo modo. Porque se você pegasse só o texto, eu acho que seria uma coisa que a gente enxergar com uma seriedade diferente, né? Ia parecer um texto ali de internet que não tinha essa conexão tão grande com a autora, que não fizesse você sentir tão profundamente as emoções que ela acaba sentindo, mas as expressões faciais que ela tem, a iconicidade da personagem. O Scott McCloud fala nessa questão dos quadrinhos, quando você tem, quanto mais distante você acaba representando o personagem da realidade, mais ele é fácil do leitor se relacionar, né? E eu acho que essa é uma qualidade do Minha Experiência Lésbica, que tipo, o retrato ali dela é tão iconográfico que as emoções dela são mais fáceis da gente aprender. Sim. Minha experiência lésbica com a solidão pra mim é algo bem notável desse sentido pra mim, porque a gente comentou do sentimento quase voyeurístico que ele dá em você quando você tá lendo ele do podcast que a gente fez sobre, né? E eu não sinto isso em nenhum outro tipo de mídia. Eu acho que é algo muito único aos quadrinhos que a experiência conseguiu fornecer de, tipo, você tá lendo esse negócio que parece que você não devia estar, você tá invadindo demais, sabe, o mundo dessa personagem, tipo, ela tá entregando demais ali pra você. Sim, e é parte da característica que eu acho que o Luke falou lá no começo, né? As biografias que a gente costuma ver são de figuras mais distantes, grandes líderes, atores famosos, artistas grandiosos, enquanto nos quadrinhos muitas vezes são histórias íntimas, né? Histórias muito pessoais, né? Mesmo que às vezes envolva a indústria, como A Vida Deriva, por exemplo, ainda é uma história íntima daquela pessoa, o que ela sentiu, o que ela viveu, em particular naquela situação. Então é muito pessoal, é uma forma muito pessoal de expor a sua própria história. Muito mais pessoal do que o livro, talvez. Conectando as duas coisas aqui, talvez o pouco prestígio que os quadrinhos têm ainda permitem a eles essa criação de histórias muito pessoais, sabe? Eu não sei se quadrinhos, essa é uma boa pergunta, se quadrinhos tivesse mais apelo amplo e o, sei lá, foda-se, o Obama tivesse contratado, sabe, um artista fantasma para escrever a autobiografia dele em quadrinhos, será que
eu não sei, os quadrinhos ainda teriam esse apelo da autobiografia, sabe? Eu não sei, uma pergunta aí, vai saber. Nunca vai acontecer isso, não vai. É porque que ninguém teria interesse por isso, eu acho, sei lá, não sei. Eu falo, o quadrinho já é prestigiado, mas na verdade que não é ainda não é tanto ainda não. Tem espaço para mais prestígio aí. É interessante esse aspecto da personalidade, sim, porque se eu paro saindo dos mangás e falando do Mouse aí, um dos maiores apelos dele é que ele tá contando essa história do pai dele, mas a história é dele, né? Tipo, ainda é sobre ele conversando com o pai. Esse é o enorme apelo de Mouse do quão humanizante ele é. Você poderia contar Mouse sem esse framing device metalinguístico, né? Poderia ser só diretamente a história, sem ser dele buscando a história. Ou, tirando todo esse aspecto, só contar uma história inspirada no que o familiar dele passou e tal. Contar sem essa borda que vira dele. Mas não, acho que é o diferencial de ser uma outra história de Holocausto ou qualquer coisa do tipo. Ganha. Um dia a gente falar de Mouse, a gente pode falar o detalhe, mas o fato de ele estar narrando a história que uma pessoa está narrando. Dá uma camada extra pro tipo de situação que tá sendo exposta ali e dá possibilidades diferentes pra apresentar esse personagem sobre um outro prisma, né? Quando é a própria pessoa conta da história, ou quando é você conta da história da outra pessoa, é completamente diferente a representação dela. Ele tem percepções sobre o pai dele que o pai dele nunca colocaria na história diretamente, sabe? Então, isso dá uma camada extra. Não, se não fosse esse detalhe, se não fosse esse essa enorme parte do quadrinho, ele não teria o apelo que ele tem. Eu acho que esse é um ponto interessante, sim, porque quando a gente, parando pra ver, a gente comentou dos filmes, que eles viram biografias, não viram autobiografias. Do outro lado dos mangás e dos quadrinhos, eu falei aí do Obama, não precisa de exemplo imaginário, porque tem alguns quadrinhos por aí que contam histórias biográficas e eu não sei o quão prestigiados ou não elas são. Tipo, sei lá. Bom, não sei. A gente comentou, por exemplo, de Vilã de Saga algumas semanas atrás. Ele é uma biografia na maior tecnicalidade do mundo, sabe? Mas histórica poderia Existe ser. um artigo da Wikipédia do Thorfinn. Você pode ir lá e pesquisar. Mas não é nem um pouco o Thorfinn que a gente. Em nenhum lado, né? Não tem nada a ver com o cara. Então, sei lá, o Junjito não fez uma biografia do. Ou sei lá, uma biografia ficcionalizada do Rasputin? Não foi ele? Não. Não é isso. Rasputin, mas é outro conceito. Aludindo a figura do Rasputin, não, mas não é o Rasputin. É uma história Você tem- política moderna. Mas você tem, tipo, o Tezuka tem Buda e Adolf. Adolf é bem ficcionalizado, mas o Shigeru Mizuki tem um mangá de Hitler, se não me engano. É verdade, eu tem. Sim. Pra mim Você tem é notável que essas obras não têm o mesmo apelo. Eu acho que o apelo da pessoalidade, da autoralidade aí dessas obras é extremamente importante e possivelmente é um ponto central pra mim de porque autobiografias são tão bem feitas em quadrinhos pra mim. Concordo. Acabou aqui as minhas perguntas. Eu fiz minhas perguntas. Eu vou fazer uma ponte aqui, só porque é um assunto que eu nunca falei em programa e eu queria que a gente comentasse rapidamente, porque a gente não vai falar tão cedo. Mas vocês acham que às vezes faz biografia de menos, sabe? Tipo, algum... Eu estou falando de Shuzoshimi, é isso. Eu estou falando de Shuzoshimi. Tipo, menos biografia, Oshimi. Vocês não acham que às vezes está demais? Às vezes não é tão interessante o que você tem a dizer sobre si mesmo? Eu acho que não. Eu acho que se todo quadro que ele fez até agora foi semi-autobiográfico, dou meus parabéns pra ele. Tá tudo muito Você bom. tá lendo o Mabata Kinoto? Tô. Esse é 100% autobiográfico, não é? Pois é. Não sabemos, mas... O personagem não tem o nome dele? Eu não tô lendo esse ainda. Tem. Eu achei E o pai dele é igual o pai de Akuno Han, se eu não me engano. É tipo assim, realmente faz parecer que todos os mangás são autobiográficos. É o Oshimi transformando a carreira dele num multiverso Oshimi Shuzo. É isso que esse mangá é. É a Marvel dos mangás sem nem. E aí alguém tem que pôr a mão no ombro dele e falar assim, tá bom já, né, de falar de si mesmo? Fala de outra coisa.
Pior que nessa eu vou estar Eu tô- contigo. Os últimos do Oshima eu fiquei, pô, você poderia mirar os seus olhos para alguns outros assuntos. Tipo, você é tão interessante, mas eu prefiro os mangás antigos. Eu cansei um pouco. Essa sua pergunta é mais ampla do que parece estranho, porque, pô, a mulher de minha experiência lésbica com a solidão queria escrever outra história também também. poderia melhorar um pouco, né? Faz uma ficção aí, meu. Sei lá. Mais uma ficção, mais uma ficção. Tem um mangá dela mais pra frente, acho que é o terceiro dos volumes que ela faz, que, tipo, ela comenta sobre estar escrevendo um mangá de ficção. Eu E esse lembro. mangá nunca acabou saindo. Aí eu fiquei, tipo, pô, mulher, tipo, deu errado. Aí tu tá tendo que falar sobre a tua vida lascada de novo. Eu lembro que tinha algum volume que tinha, sei lá, 3 páginas de alguma outra história que ela queria escrever. E aí parecia legal, parecia da hora. Mas nunca. Eu acho que deve ser muito assustador pra ela essa altura, que tipo, ela vai fazer um mangá ficcional e aí pode dar errado, ninguém comprar ela ficar, caralho, as pessoas só querem ver eu sofrendo mesmo, né? Não querem ver eu contando uma história. Isso Tem deve ser um pensamento assustador. Tem uma fala do Spiegelman num livro de entrevistas que ele fez sobre Maus, que ele fala que, tipo assim, ele menciona esse aspecto de estilo gráfico e tal dos artistas como um incentivo que o capitalismo lhe traz para mesmo, né? Ele fala que a maior parte dos artistas recebe uma recompensa por descobrir a sua maneira de fazer o desenho, né? De meio que conseguir representar as imagens de uma forma que claramente parece sua, né? A gente pensar, tipo, a gente bate o olho num mangá de algum autor e a gente reconhece qual é o autor, e isso faz bem para a carreira desse autor. Tem uma associação direta dos leitores com a pessoa dele. E eu acho que tem um aspecto disso na Nagata Kabe, que é a autora de Minha Experiência Lésbica, e tipo assim, pô, ela meio que criou essa identidade artística que é criar as próprias histórias, que contar sobre a sua própria vida e os próprios desastres. E eu não sei como é que ela vai sair dessa, se ela vai. Não ajuda que contar a própria vida normalmente resulta nela sofrendo, né? A nunca tá contando uma história boa dela. Preocupante. Inclusive, eu mandei aí no chat pra vocês mangá de 2025 dela aí, que tá saindo ou vai sair. Também aparentemente outra história de autodestruição, dessa vez por burnout, aparentemente. Coitada. Trabalhou demais, working too hard. Quer saber? Eu Eu tenho uma colocação que é relevante à autobiografia. Eu tenho um questionamento aqui. Tem rolado, como é que eu vou colocar isso de forma elegante? Eu vejo muitas autobiografias, é espinhoso, ok, mas tem muitas autobiografias de experiência LGBT. E mangás eu vejo direto, e quadrinhos também. Tem criado esse subnicho, né? De Perfeito. É quase um subnicho mesmo de autobiografias LGBTs. E muitas delas é meio que cumpre esse duplo papel de educativo e pessoal ao mesmo tempo, né? O que vocês acham disso? Bom, essa pergunta é um pouco ampla demais, mas é um pouco barato. Toma aí, eu vou colocar assim. É um pouco, Não mais barato do que o 50º milésimo mangá de samurai. É um nicho. O aspecto barato é que existe dentro do Japão, não só de questões LGBT, de forma geral, existe esse gênero de mangá no Japão que é o essay mangá. É justamente isso, esse tipo de histórias que você conta de não ficção, contando o autor sobre sua própria vida. E acho que tem tido bastante desse tipo, né? Porque acho que é um dos principais espaços de produção. Eles tendem a ter essa arte mais levinha, mais textual e mais iconizada. Tipo, bem que nem minha experiência lésbica, né? Que a arte é profissional, mas não é super detalhada. Tá contando alguma coisa de maneira mais levinha, artisticamente. E eu acho que é justamente porque, em questões LGBT, esse tipo de história, esse tipo de método de produção ainda é um dos poucos lugares onde você consegue contar esse tipo de história. Talvez você não conseguisse fazer um mangá do Oshimi Shuzo sendo tão diretamente uma autobiografia LGBT, sabe? Então você acaba tendo que ir para esses espaços de narrativa que podem soar menos artísticos em alguns casos, porque são mais simples, mas
a história que você tem pra contar, é o espaço que você arrumou pra contar essa história, até porque, como a gente comentou, só o fato de ser um quadrinho em vez de post de um blog, ganha, tipo, mérito artístico que você não tinha antes, ganha uma atenção que você não tinha antes. Bem posto. É um lugar bem aberto, né? Tipo, uma fácil criação ainda, né? Uhum. Tá certo. Tá certo. Se eu tenho alguma crítica a algo que eu mesmo levantei aqui, é só que talvez é um pouco decepcionante só, então talvez eu vou colocar dessa forma. Não. Que, Eu acho que- que tem muitas histórias que são meio repetitivas a essa altura. Em método, não na história, mas em forma mesmo. Algumas eu penso, tipo, não tem. a decepção tá na necessidade de cumprir esse duplo papel, né? De ter que ser educativo ao mesmo tempo. Sim, É sim. o famoso, cadê as histórias da gay trambiqueira? Né? É o Exato. famoso. Vira tudo muito. Acaba tendo que você ter que contar essa história e vira meio. Não. Qual é a palavra que eu tô procurando? Mas, tipo, pra você. Panfletário. Não panfletário, mas é tipo, querendo mostrar pras pessoas e, tipo, virar só uma forma de chamar atenção, assim, porque, caramba, essas pessoas diferentes aqui, tô contando, você aqui, pessoa normal que precisa saber mais sobre esse mundo, em vez de. Não tem uma naturalidade muito grande. É um pouco como o que a gente estava falando dos quadrinhos ou dos videogames tentando alcançar legitimidade, né, de certo modo, é uma comparação meio verdade, esquisita, é mas tipo, tem esse aspecto de tipo assim, você querer se apresentar para a sociedade mais ampla de uma forma meio segura e sanitizada, de certo modo, tipo assim, nós podemos fazer histórias. Olha só como nós funcionamos, né? Olha só como esses assuntos são. E a gente que já tem alguns desses assuntos mais perto de resolvido na nossa cabeça, a gente meio que quer o próximo passo, né? Vamos contar as histórias LGBT, tipo, em que, parte-se do pressuposto que as pessoas LGBTs têm direitos e elas existem, e elas são complexas e interessantes, e elas merecem todos os direitos plenos e etc e tal. Agora vamos contar histórias sobre esses personagens com toda a complexidade que quaisquer outros personagens de histórias podem ter. É mencionado pela bilionésima vez aqui. A minha experiência lésbica, a solidão faz isso mesmo, né? Ele não, ela tem uma jornada um pouco de autodescobrimento ali, e é um tiquinho educativo, mas é a gay trambiqueira ali, né? Teve até um momento. Teve até um discurso de Twitter recente falando mal, tipo, de experiência lésbica, porque, não, olha só que absurdo, por que não podia ter uma gay maluca normal, em vez de alguém com alguém problemática? Não sei se vocês chegaram a pegar essa história, mas não foi algo que aconteceu. Porque é justamente porque é uma história que foge. Foi quase literalmente isso, eu não tô exagerando. A graça é que ela é toda lascada, que toda vida você vira a página. Que tinha algum negócio problemático dela falando da relação dela com a própria mãe, que ela sentiu o desejo em algum momento, aí fala, não, que absurdo, não pode ter um negócio desse, por que estão estragando o meu quadrinho sanitizado, ou qualquer coisa do tipo. Não. Tem, tipo, se você voltar e reler esse mangá, tem mais, tipo assim, você vira a página e pensa, caraca, eu não lembrava dessa parte estranha da vida dela. Tipo assim, tem mais coisas do que a gente consegue lembrar. Bom, agora de verdade acabaram minhas perguntas. Tem algum ponto que não foi mencionado que você gostaria de mencionar, Maurício? Acho que não, acho que a gente mencionou praticamente tudo que eu tinha aqui em mente, os exemplos também eram mesmo meio que esses os principais que eu tinha. Eu curti a conversa. Muito bom. Eu quero fazer um pedido para os japoneses, que eles não estão ouvindo esse programa, obviamente. Mas eu acho que tem poucos mangás de realidade, biográficos, autobiográficos, meio jornalísticos. A gente tem muito isso no quadrinho ocidental, tem bastante. Temos aí o Joe Sacco, bem famoso nos seus quadrinhos. E a gente não tem muito, só aquele que eu citei do Virgem de Depois dos 30, que é o mais próximo de um jornalismo que eu já vi em mangás. Fora isso, eu nunca vi muito, não. Então fica aí o pedido, faz mais aí. Tem um mangá do cara na prisão que talvez seja uma comparação vagamente, eu não lembro agora como é o nome. Mas acho que na prisão. Talvez seja isso. Na prisão, Kazuichi Hanawa. Hanawa. Mas é uma comparação vaga ainda também, dá pra ser mais direto. Sim. Dos quadrinhos nacionais, a gente nunca comentou isso, né? Mas tem aquele quadrinho sobre o golpe na Dilma, que ele é jornalístico, se eu não me engano. O quadrinho nacional tem vários. Tem um do Rio São Francisco, da transposição, tem entrevista com mulheres do esporte, tem vários quadrinhos diferentes. É verdade, quando eu paro pra pensar vários dos quadrinhos nacionais que a gente já comentou, tem tipo um grande
lado jornalístico, né? Uma Moeda e um Beijo recente que a gente comentou, ele é bem... Também. Todos os quadrinhos eles adoram... É só que eles adoram mostrar a enorme pesquisa que eles fizeram, né? Sim, Tem vários, assim, pelo final é igual, tanta pesquisa. Recomendação da semana não é minha, não é do Estranho, não é do Luke, é do convidado. Maurício Xavier, eu não tenho a mínima ideia do que você vai recomendar. Espero que seja muito bom. Toda a pressão em cima de você. O que você tá trazendo pra gente hoje? Inicialmente, meu plano era trazer alguma coisa que tinha mais uma relação com o tema que a gente ia discutir, mas aí... Já desisti disso faz tempo. Pra esse podcast, todos esquece. os meus favoritos que envolvem o tema já foram recomendados uma vez ou outra, então eu decidi simplesmente falar de um dos meus mangás favoritos, que nunca foi recomendado aqui, e esse mangá se chama Kishotenyo, da Akimi Yoshida, a autora de Banana Fish. A tradução seria algo como Auspício Celestial, alguma coisa assim, mas é um mangá dos anos 80, de 83, mais propriamente dito, e é um mangá sobre uma escola do ensino médio relativamente normal. Tem aqueles dramas de grupinhos de gente popular, gente que sofre bullying, gente tipo meio escanteada nos dramas da sala, e aí nesse ambiente é introduzida a protagonista do mangá, é uma garota transferida, a Sayoko, e ela acaba colocando muitas dessas questões em xeque, acaba gerando muitos conflitos, de certo modo, trazendo certas dinâmicas à flor da pele, né? Ela é essa garota super bonita, misteriosa, charmosa, e vários dos personagens começam a gravitar de uma forma ou outra ao redor dela, né? Alguns das meninas acabam sentindo inveja, algumas acabam ficando... Ah, meu Deus, ela é tão interessante, ela é tão chique. Alguns dos caras começam a ficar, meu Deus, eu me sinto atraído por ela, mas ela é muito desafiadora, ela é mais séria do que as outras garotas. E aí isso acaba se desenvolvendo num certo drama familiar e tal. Ela vem de uma família rica, e aí tem tramas de casamento arranjado com ela, tem gente querendo atrás do dinheiro dela e tal. E o mangá vai se desenvolvendo de cada vez mais dinâmicas de personagem entrando em conflito ao redor dessa personagem, e acaba sendo uma história muito interessante, muito cativante sobre essa garota e as pessoas ao redor dela, e essas dinâmicas de gênero que acabam se apresentando quando todos esses conflitos começam. Perfeito. Bom, Perfeito. muito bom. Esse eu tô devendo ler. Quando eu fiz uma lista de bingo pra ler esse ano, me recomendaram. Eu não li ainda. Fui eu. Eu acho que fui eu. Ah, não, pera. Vou ler um dia. Não sei se... Eu achei que tinha sido eu. Ah, não, mentira, não foi. Acho que eu tinha recomendado outra coisa, que você também não deu. Lembrei agora. Eu não li tanta coisa, gente. Deve ter sido o Maurício mesmo. Eu forcei o Luke a ler isso. Ele me forçou a ler, eu já tinha lido. Muito bom mesmo. Deixa eu perguntar, é muito novelão? Eu acho que é menos novelão do que Banana Fish. Tem elementos, mas é um pouco mais down to earth. Ok. Tem bastante mind games de politicagem de, tipo, gente rica nesse mangá. Isso ele tem. Ok. É o meu mangá favorito dela. Eu gosto muito de Banana Fish, mas eu prefiro esse. É muito bom mesmo. Eu não lembro mais sobre o que eu acho de Banana Fish. Eu comentei ele inteiro. Vocês gravaram 5 programas sobre Banana Fish. Eu sei. Você gostou. Essa é a opinião geral. É só isso que você tem que lembrar. Ok. Felizmente tem 5 episódios que você pode assistir pra lembrar a sua Eu opinião. vou reescutar. Eu vou ver qual era a minha opinião. Vamos ver. Mas que Shio teria uma boa recomendação mesmo. Eu tô bem curioso aqui. Kishotenyo. Tipo Auspício Celestial, algo assim. Faltou vir pro ocidente com um nome melhor. Não... Auspício Celestial é um bom nome, que isso? Não, mas não veio com esse nome oficial, é uma tradução direta. Eu não sei se veio, né? Tipo, só só escândalo. Acho que não foi publicado.
Não, e o scan aqui do Mangá Update tá falando que é de 15 anos atrás. Olha só que loucura. É, né? Quando o tempo era bom. Existiam scans. Fazer o scan por amor. É isso. Exatamente. Não era Perfeito. jogar a HAL no ChatGPT pra fazer um capítulo de um Isekai qualquer. Eita, ó a crítica aí. Bom, Exato. última vez o nome do mangá, então, por favor, Maurício Xavier. Kishotenyu. Quixotenho. Maravilha. Não sei como é a Eu digo agora, então, até semana que vem? Até semana que vem. Nem vai se despedir do direito do convidado. É verdade, né? É isso mesmo, né? Não? Até semana que vem. Pode ser também, pode ser. Não sei Até se semana que fala vem. A vida é isso, até semana que vem pra sempre, até a gente Exato. morrer. Exato. Não, É. deixa, ok. Pode manter tudo isso estranho. É bom que o ouvinte sabe o quão falta de educação a gente teve aqui com o convidado. Eu Gente, quero, você. É esquisito ver gente nova. Eu não sei quando foi a última vez que vocês chamaram gente nova. Acho que todo mundo é Só macaco velho. vigilância. Vigilância há Teve pouco o- tempo. Teve o galera do Vigilância nesse ano. Pode crer. Deixa eu falar, antes da gente só encerrar aqui, muito obrigado pela participação, Maurício Xavier. Você é grande amigo aqui do podcast, excelente episódio, foi muito gostoso conversar aqui contigo. Tem alguma coisa que você quer fazer de merchan aí pro público? Talvez eu deveria ter iniciado o podcast com isso. Bom, seria, não tem, então ainda bem que você não começou por isso, porque teria Ótimo, sido mais estranho no excelente. começo. Se quiserem me seguir lá no Blue Sky, meu nome é Disco Shark e às vezes eu publico alguma coisa sobre algum mangá ou outro. Tava xingando One Piece tempos atrás. É verdade. Xingando, do arco atual, é? Já abriu o olhinho aqui. Já abriu o olhinho. Não vê essa Últimas sua 3 semanas crítica, seguidas. não. Agora Mas é sim, então, mais uma vez, muito obrigado. E o que foi estranho? semana que vem. Ok, Até semana que sim, vem. agora sim, até semana que vem. Muito bom.